No vídeo anterior eu mostrei, né, os estilos de objetos, materiais e visibilidade gráficos, né, para a gente poder entender como que a gente controla a aparência geral dos objetos em cada uma das vistas do Revit. Eu estou dando como exemplo algumas plantas, mas essas configurações, esses ajustes valem para qualquer vista, tá? Dependendo da situação. Então, ó, nesse vídeo agora eu vou mostrar, né, um jeito mais prático da gente ocultar ou desocultar categorias ou objetos, categorias de objetos ou objetos isoladamente dentro de uma vista, né? Isso aí agora eu estou falando especificamente de uma vista. Pode ser para uma planta, ou para uma fachada, ou para um corte, né? O mesmo princípio vale para todos os tipos de vistas, mas eu estou falando, o que eu mudar aqui vai ser específico de uma das vistas, né? Assim como o ajuste da visibilidade gráficos. Então aqui, ó, nessa planta, eu quero simplesmente esconder mais algumas coisas que eu não quero ver nessa planta. Por exemplo, não sei se um de vocês está aparecendo esse símbolozinho aqui, ó, que é a origem, né, do objeto, é como se fosse o zero aí, é uma origem geográfica, cartesiana também. Então isso são dois objetos, na verdade. É o ponto base do projeto, eu não quero isso aparecendo nessa vista. Então eu vou com o botão direito sobre o objeto e vou ocultar na vista. Eu posso ocultar o elemento ou a categoria. Nesse caso, como o elemento é único, meio que tanto faz, mas eu vou ocultar a categoria. E aí ele não aparece mais nessa vista. Se a gente for lá no VG, ó, esse aqui é o ponto de pesquisa. Vou fazer a mesma coisa. Vou ocultar na vista a categoria. Se a gente for lá no visibilidade gráficos, a gente vai poder achar esses pontos. Eles vão estar em categoria de anotação, se não me engano. Ó, pontos de referência. É isso? Enfim, vou mostrar com outro exemplo aqui, ó, que eu sei onde está. A mesma coisa para essas linhas de separação dos ambientes. Não quero ver isso na planta. Eu preciso dessa linha, eu não quero deletar ela. Se eu deletar, ela vai desconfigurar os ambientes. Mas eu não quero ver ela no desenho. Então eu vou a mesma coisa. Eu vou com o botão direito, ocultar na vista a categoria. Então vão sumir todas as linhas daquela categoria de separação de ambientes. Não quero ver os níveis nessa vista, né, de apresentação, não preciso mostrar esses níveis para o cliente, enfim. Né, poderia, mas nesse caso, só para a gente exercitar, vamos fazer sem ocultar na vista a categoria. Deixar só o desenho, que é mais importante do desenho. As fachadas eu também não quero enxergar nessa vista. Então eu vou ocultar na vista por categoria. Deixar só os cortes e o terreno. Uma coisa que já é bom a gente ir fazendo, ó, é ajustando o que vai aparecer na vista, que é essa janela da vista. Ó. Essa janela eu posso desligar ela ou ligar nesse ícone aqui embaixo. Ó. Eu preciso estar com ela ligada para eu enxergar esse retângulo aqui e ajustar isso aqui ao tamanho da vista. Ó. Só puxar as bolinhas e colocar isso aí do tamanho. Na planta do térreo, normalmente a gente mostra todo o contexto do terreno. Então eu vou deixar aí, inclusive, os muros para essa planta. A planta do segundo pavimento, a gente poderia fazer um recorte menor aqui, ó. Essa está toda desconfigurada, né? Já já nós vamos dar um pulo do gato, essa aqui vai ficar igualzinha a outra. Nessa daqui eu posso colocar ela menorzinha aqui, ó. Enxergar somente o que interessa do desenho. Não preciso nem enxergar esse contorno mais aqui, não. Nem aqui. Posso desligar ele também.
Então, ó, na hora que eu definir a vista que eu quero, né, o modelo de planta que eu quero usar é esse aqui, ó. Tá legal, estou satisfeito com isso aqui. Então, como é que eu faço agora para replicar esse mesmo padrão de apresentação para essa outra planta? Né? Quero que as plantas dos dois pavimentos sejam parecidas, né? Tenham a mesma cara, assim, a mesma aparência. Então, nós vamos usar um recurso aqui, ó, que são esses modelos de vista. Está no menu Vista. Aí tem a opção aqui, ó, se a gente clicar no botão, ele vai abrir 3 opções. Então, aplicar propriedades do modelo à vista atual, eu teria que escolher um modelo, ou vou criar um modelo. Antes de criar um, vamos no gerenciar os modelos de vista. O de vocês provavelmente vai ter uma caralhada de modelos de vista aí. Então, ó, se vocês puserem aqui para visualizar todas, filtrar por tipo todas, vocês vão ter uma lista enorme aqui, não vai? Bota lá no primeiro da lista e vai apertando esse X aqui até sumir tudo. Ó. Vai fazendo assim, ó, só apertando o X até sumir todos. Se aparecer esse aviso aqui, vocês podem remover. Eu acho que não vai aparecer, só se tiver algum sendo usado. Vamos apagar todos. Estamos satisfeitos com a vista, vamos agora então criar o modelo de vista. Né? Depois que a gente apagou todas que tinham lá pré-criadas, vamos aqui, ó, criar modelo a partir da vista atual. E aí vamos dar um nome para esse modelo de vista. Ó. Vamos chamar isso aqui de planta de apresentação. Põe o nome de vocês aí no final. Ó. Planta apresentação Ravi, né, no meu caso. Então, ó, aí ele vai abrir. Ele até já tinha umas aqui, ó. Eu não tinha apagado todas, não. Então, ele abriu aqui, ó, uma janela para a gente gerenciar o modelo de vistas. Daqui a pouco eu volto nela. Mas o que é esse modelo de vistas? É um conjunto de configurações. Todos esses itens aqui, ó, estão configurados nesse modelo de vista. Então, a escala, né, o modo de exibição do modelo, o nível de detalhe, né, aquelas categorias lá da visibilidade gráfico, sombra, enfim, várias configurações que eu posso padronizar. Eu posso marcar aqui se eu quero incluir ou não um desses elementos ao modelo. Por enquanto, vamos deixar assim, ó, apenas criei o modelo a partir daquela planta que eu gostaria. Ok. Aí, ó, depois eu posso atribuir, por exemplo, a planta do segundo pavimento. Eu quero que ela use o mesmo modelo de vista que a gente acabou de criar. Então, eu vou selecionar a planta do segundo pavimento. Nós estamos fazendo para apresentação, né? E aí vocês vão descer a barra de propriedades aí, ó, e vai ter lá no penúltimo campo, vai ter modelos de vista. Aí tem um botão aí que você vai escolher o modelo que vocês acabaram de criar. Então, ok. E aí ele muda automaticamente as aparências do desenho. Então, ó, aqui, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de mudar. Ó, já vou ter... Aí a gente sempre tem que depois ir continuando com esse negócio. Agora fica mais chato de mexer nas coisas. Por exemplo, se eu for agora em visibilidade gráficos, vai estar tudo travado aqui, ó. Não consigo mexer mais em nada. Se eu for mexer na aparência aqui, ó, tá tudo travado. Se eu for mudar o nível de detalhe, não consigo mexer mais em nada. Porque tudo agora, todas essas configurações estão sendo definidas por esse modelo de vista. Aí um macete, assim, a gente pode tentar fazer isso por enquanto. Ó.
aplicou o modelo de vista, né? Ele fez a configuração, depois põe aqui nenhum e desmarca. Ele continua igual aqui, ó. Continua do jeito que ficou a última configuração. Aí eu quero aqui, além disso, eu quero esconder esse elemento aqui que não tinha escondido no outro. Aí eu vou escondendo. E depois você pode atualizar. Se eu fiz uma modificação, ó, esse terreno também eu não quero. O terreno eu também não quero ver na planta do segundo pavimento. Eu posso vir aqui e ocultar o elemento também, ocultar na vista a categoria ou o elemento. Eu posso ocultar a categoria mesmo. Então, ó, mudei meu template. Eu escondi categorias, eu mudei o template. Eu posso ir lá de novo, criar um outro. Criar modelo a partir da vista atual. Se eu der o mesmo nome, ele vai me avisar. Eu escrevi igualzinho eu escrevi antes. Aí ele vai me falar que já existe um modelo que eu quero substituir. Vou substituir. Só que aí aqui agora, ó, aqui eu não apliquei ainda o modelo de vista. Se eu aplicar, ele vai sumir o terreno, porque no outro eu escondi o terreno. Deixa eu escolher aqui, ó, planta, apresentação, Ravi. Aí sumiu o terreno. Parece até que ficou tudo mais claro agora. O meu está super clarinho aqui. Então, assim, a gente tem que ter um critério para criar esses modelos de vista. Aqui eu poderia mostrar um terreno ou não. Né? Vamos deixar sem terreno mesmo. A gente vê o terreno mais no 3D. Eu costumo, na verdade, esconder mesmo o terreno nas plantas, porque a aparência dele nunca fica do jeito que a gente quer. Então, esconde o terreno, deixa só essa aparência aí. E aí vocês fiquem à vontade para trabalhar com as cores aí, dar uma personalizada nessa vista. Vamos fazer um outro agora para as fachadas? Então vamos fazer agora um modelo para as fachadas. Eu até já fiz um aqui para testar. Vou pegar uma que está mais limpa aqui, ó. Então a primeira coisa que eu quero que vocês ajustem aí das fachadas de vocês. O tamanho da janela. Né? Essa janela aqui, ó. Então vamos botar ela mostrando só o contexto aqui, ó. A gente fez esse muro aí para baixo. Vamos mostrar só um pedacinho dele. Mostrar o terreno todo. Lateralmente, vamos até os limites do muro, do terreno. Que normalmente a gente tem que mostrar as divisas do lote num desenho de fachada. E aqui para cima não faz muita diferença não, mas para o desenho ficar... ocupar tanto espaço na hora que a gente for pôr na prancha, deixa assim. Esses símbolos de... eu acho que muita gente vai ter que prestar atenção no seguinte aqui, ó. Quando vocês... eu já falei, mas agora é hora de falar de novo. Quando eu clico no símbolo aqui que está me indicando a fachada, ele me mostra uma linha que é o plano de projeção. Se essa linha está muito perto da casa, por exemplo, né, pegando os telhados aqui, ó, isso vai funcionar como um corte e essa fachada vai começar a cortar o telhado aqui, ó. Oh, meu Deus, essa aqui peguei um péssimo exemplo. Ele vai começar a cortar o telhado, tá vendo que ficou cinza aqui, ó? Ele vai aparecer como se fosse um corte. Então ajustem aí no de vocês a posição dessa linha. Ela tem que estar o mais próximo possível da casa, mas sem interseccionar nenhum elemento da construção aí.
Para mover o símbolo, vocês têm que achar um quadradinho visível aí. Na hora que chega perto do símbolo, atrás do triângulo, vai ter um quadradinho. Se clicar e arrastar esse quadradinho, vocês movem o símbolo sem mexer na posição do plano de corte. Então, voltando à fachada, vocês vão ajustar aqui a janela e vamos ajustar também essas linhas de nível, para isso não ficar embolado com o desenho. Então, tem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar num dos níveis, qualquer um deles aqui, ó, eles já devem estar travados. E aí, se eu puxar essa bolinha aqui, ó, eu vou trazer os símbolos. Isso normalmente fica para fora do desenho aqui, ó. E vou puxar aqui a bolinha também. Agora tem um detalhe. Esses itens, esse nível, ele pode ficar... eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe, não. Quem quiser entender isso, bem, mas assim... Eu posso ter, ó... Eu estou na fachada 2. Então, esse símbolo de nível está aparecendo para mim em relação, né, lateralmente aqui em relação a essa fachada. A fachada 4 é o inverso dela. Então, o comprimento dessa linha vai ter mais ou menos a mesma distância aqui dos dois lados. Espero eu. Não vai ter. Não vai ter. Porque aqui, ó, aqui ele está com um 3D marcado. Esse 3D significa que se eu esticar essa linha aqui, ó, deixa eu fazer com o outro. Esse aqui eu também já mexi. Não, ó, esse aqui está marcado como 3D. Eu estou na fachada 1 e essa linha está curtinha aqui, ó. Só do lado de cá da garagem. A garagem está aqui, está tudo do lado de cá. Se eu for na fachada 3, que é do outro lado, isso aqui vai estar à direita da garagem. Qual que é a fachada? É a 4. Achei que era a 3. Então, ó, ela está do outro lado. Isso porque está marcado como 3D. Se eu crescer isso aqui, ó, vai crescer lá na primeira também. Quando eu desmarco essa opção do 3D, e aí eu estou desmarcando para um só porque está selecionado. Eu posso puxar essa linha aqui, ó, ou diminuir, né, crescer ela ou diminuir, que na outra vista ela não vai mudar nada, vai continuar do jeito que está. Quem quiser ajustar isso aí individualmente, pode ter esse trabalhinho. Agora, o que eu quero de todos é que evitem, tirem os símbolos. Não deixa eles atropelando nada do desenho, não. Desloquem o símbolo, ponha ele, pode ficar perto aqui da edificação. O ideal é até que ele fique do lado de fora do desenho. Né? Se você tiver uma linha de extensão para dar... não, do lado de fora não vai dar, não. É do lado de dentro mesmo. Mas evitem que ele se embole demais com os desenhos. Igual está aqui, por exemplo. Quer ver? Ó? Eu já tirei. No meu todos eu já tirei, eu acho. Evitem que ele fique assim, ó, embolado com o desenho. Tentem deslocar de coisas importantes aí da vista. Mas isso ainda é a parte chata. Vamos na parte legal agora. Vou pegar uma das fachadas aqui, ó, e vamos fazer agora, aquela mesma coisa. Eu vou deixar, a única coisa para aparecer na fachada, eu acho que é legal, é os níveis. Então isso aqui tudo, ó, eu vou selecionar uma janelona e vou dar um ocultar. Eu estou selecionando várias categorias, ó. Seleciono eixos e vistas, não tem problema. Vou com o botão direito e vou ocultar as categorias na vista. E agora eu vou brincar com essas configurações aqui de estilo de vista. Na planta a gente usou aquele cores consistentes. Vamos usar aqui agora o sombreado. E agora vamos entrar aqui, ó, clica de novo no símbolo e vamos aqui, ó, opções de exibição de gráficos.
Aí é para vocês brincarem à vontade, eu vou passar aqui, né, e vocês personalizarem as vistas de vocês. A fachada é legal da gente fazer isso, porque é como a gente mostra acabamentos, né? Então a gente poder criar um efeito, né, uma fachadinha mais coloridinha aí, mais legal de seduzir os clientes e os professores. Então, ó, ele abre. Deixa eu voltar aqui, ó. Na hora que eu entro aqui no segundo ícone, né, estilo visual, eu vou em opções de exibição de gráficos. Aí a primeira é a exibição do modelo, que é essa que a gente acabou de escolher, ó, sombreado. Eu posso mostrar estas ou não, enfim. Aí tem outros, aí tem vários efeitos para a gente ir testando. Eu posso mudar a transparência, e aí a casa vai, né, a fachada vai ficar transparente, acho que não é o que a gente quer agora. Aí eu posso ligar sombras projetadas e mostrar sombra do ambiente. Sombra do ambiente é como se ele criasse, ó, sombra projetada só. Ele vai de acordo com a posição do Sol ou com um ângulo que a gente pode definir de azimuth e altura do Sol. Ele vai criar uma sombra, né? Vai dar um efeito de sombra. E aqui tem também sombra dos ambientes, que ele simula como se tivesse uma luz interna e aí dá um efeito, dá uma mudança sutil aí no efeito, na textura das cores. Esses dois eu acho que é legal de deixar marcado. Próximo item, tem aqui, ó, ativar linhas de esboço. Aí se você quiser dar uma aparência de desenho à mão para um modelo do Revit, você consegue, ó. Vai ativar linhas de esboço e vai ajustar dois parâmetros. Esse tremulação aqui, eu vou botar no máximo para a gente perceber a diferença. Ele vai fazer as linhas como se estivesse desenhando a mão livre, né, com a mão trêmula. Então, quanto maior aquele valor, mais croquisado fica o desenho. Acho exagerado esse aqui, mas vamos diminuir um pouquinho. É legal dar um efeitozinho, mas sem exagero, né? Então, linhas de esboço, vou diminuir um pouco aqui o meu. E a extensão, vou zerar aqui só para vocês verem a extensão agora o que é. A extensão é aquelas linhas cruzadas também de quando a gente desenha a mão, ó. Então, isso é feito para o desenho ficar estilizado, né? Então, pode pôr um pouquinho de extensão e um pouquinho de tremulação aí, ó. Acho que tremulação tem que ser pouco. Enfim, do jeito que vocês acharem mais interessante. Então, isso aqui, ó, tudo vai refletir os materiais e esses efeitos que a gente está sobrepondo aqui. Simulação de profundidade. Para fachada isso é importante, né? Então deixa eu afastar aqui de novo. Diminuir essas janelas aqui que não estou precisando. Ó, eu tenho coisas que estão mais à frente e mais atrás nessa fachada. Então eu posso usar esse recurso aqui, ó, voltando lá para a janelinha, simulação de profundidade. E aí eu vou exibir a profundidade aqui, ó. E aí tem alguns controles que vocês podem ir testando meio intuitivamente aí, ó. Basicamente é a opacidade, né? O grau de opacidade do que está mais perto, do que está mais longe. E aí ele vai criando um efeito de, né? Ele vai deixando mais esmaecido o que está mais ao fundo e mais nítido o que está mais à frente. Aí vocês podem ir testando esses controles, ó, para destacar o que né, dá o efeito aí que vocês querem. Aí isso é bem no feeling. Você diminui a opacidade do que está mais afastado, ó. Aumenta a opacidade do que está mais perto.
E aí brincando com esses controles aí, vendo o efeito na tela mesmo. Acho que isso aqui são os limites, né, da gradação que ele faz. Desde... Acho que se eu descer isso aqui o máximo, eu vou ter o máximo da opacidade, enfim. Vocês podem ir brincando com isso aí. Aí tem aqui a iluminação, que eu posso colocar luzes artificiais, ou posso mudar aqui, ó, a configuração do sol. E aí ele abre uma janela, eu posso mudar, ele está fazendo de acordo com esses ângulos aqui, ó, do azimuth. Se eu puser um ângulo mais baixo aqui, o que vai acontecer? A sombra muda de angulação. A altitude. Aí vocês podem ir mexendo por esse ângulo, né, se vocês já estiverem habituados aí com azimuth e altitude solar, ou pela posição do Sol aqui mesmo. Ó. Essa configuração do Sol também é a mesma que está aqui. Está na mesma, vou configurar por aqui. Eu posso definir aqui o local para saber a latitude e posso marcar aqui a data e o horário, e ele vai fazer a sombra de acordo com essa data e esse horário. Aí aqui, isso é mais para render, essa exposição fotográfica. Se for fazer um render, então está tudo desabilitado aqui. E aqui, ó, se quiser botar um plano de fundo. Posso colocar aqui um céu e um solo. Ó, ele deve ter alguns parâmetros aí. Ou um gradiente, aí eu vou escolher aqui a cor do céu, cor do horizonte e a cor do solo. Vou mudando essas cores aí, ó. Ele vai fazendo um gradiente. Acho que assim muito escuro ficou ruim, né? Aí vocês podem ir testando aparências. Então façam uma fachada bem bonita aí, as 4. Depois que fez uma, tá legal desse jeito? Tá satisfeito? Vai lá e cria um modelo de vista. Fachada, apresentação. Ravi. Põe o nome aí. Aí criou o modelo de vista, depois vocês podem aplicar para as outras todas. Ó. Posso selecionar todas de uma vez, clico em uma, com o Shift apertado eu clico lá na última, e vou aplicar o modelo de vista, fachada, apresentação. Já tinha criado uma, nem sei mais qual que eu fiz agora. E agora todas as fachadas estão com a mesma cara. Que a gente definiu lá. Vai mudar, assim, como elas estão em orientações diferentes, vai mudar a sombra, né? Ó, isso aqui é que eu não quero, esse símbolo no meio do caminho aqui, ó. Bota o símbolo bonitinho. Só por causa do que 3D? Oi? Só por causa do que 3D? É, porque eu mexi aquela hora para mostrar e daí ficou bagunçado. Então é isso. Gente, agilizem aí, façam de uma vez esses templates de vista, definam todas essas. Né? Nós temos ainda 1 hora, posso estar aqui para ajudar. E vamos definir essas vistas aí, a aparência de todas elas. Então ajustamos os templates, né? Para plantas de apresentação e para fachada. Né? Isso a gente fez agora.
Vocês vão fazer ainda, né? Então vão aplicar esses templates para as outras vistas aqui, ó, para a planta de cobertura. Aplica lá o modelo de vista que a gente fez. E aí nesse caso aqui, por exemplo, eu não sei por que esse telhado está diferente, vou descobrir já já. Mas aqui, ó, esses dois pedaços de muro aqui eu não quero que apareçam nessa planta. Então eu vou ocultar na vista os elementos. Não vou ocultar a categoria, que senão ele vai sumir com paredes todas e talvez eu não queira que ele suma todas as paredes. Aí vamos fazer um template para cá também, ó. Essa planta aqui, ó, nós vamos congelar, né? Vamos ocultar as categorias de mobiliário. Se for móvel, não precisa aparecer nessa planta. Ó. Fogão é móvel. Não precisa aparecer nessa planta. Geladeira também já sumiu, que era da mesma categoria. Mas as bancadas, né? Bancada de pia, né? Box, chuveiro, vaso, né? Tudo que é fixo precisa aparecer. Aquela linha de ambiente, separação do ambiente, oculta. E aí vocês vão, né? Acho que é isso que a gente tem que ocultar nessa. Fez isso, faz a mesma coisa. Cria um modelo de vista, né, para planta técnica. E aplica para os outros. Aplica para segundo pavimento e para cobertura. E aí nos cortes também é a mesma coisa. Nos cortes a aparência é igual à da fachada. Né? As categorias que aparecem ou que estão ocultas são basicamente as mesmas da fachada. Só que com a aparência da planta técnica, né? Com a linha oculta aqui. Ó. Vamos fazer o corte como se fosse um desenho técnico. Semana que vem eu mostro mais alguns detalhes aqui para a gente ajustar o corte. Vou mostrar a cota e como a gente ajustar o corte. Alguns detalhezinhos, um outro elementozinho. É isso.